Então, tá. Eu vou só comentar da onde surgiu essa ideia, né? Primeiro, agradecer aí a presença de cada um de vocês, o interesse para conversar um pouquinho. Agradecer também especialmente a Andrea, né, que veio contar um pouco da experiência dela no salão, incentivá-los a participar e se preparou para isso, para estar aqui conosco agora. Vocês sabem que a professora Rumi ela tem uma longa trajetória em extensão. O ambiente de extensão da URGS é um ambiente riquíssimo e ele tem muita relação com essa dinâmica que a gente tem no Plagedera. Então, o salão, de uma maneira geral, traz os produtos da universidade, né, também da pesquisa, mas é uma oportunidade de apresentar e de mostrar aquilo que também é realizado nas comunidades e na vida das pessoas, assim, uma outra forma de inserção que geralmente está relacionada à pesquisa ou é consequência de uma atividade de pesquisa, mas muitas vezes ela emerge do próprio tecido social e do interesse, né, desse contato da academia com a vida, do cotidiano e com conhecer o que acontece à volta, né? Então, muito se fala desse distanciamento da universidade da comunidade, né, uma ideia comum e que tem sido difundida nesses tempos difíceis que a gente tem vivido em relação ao processo de valorização da educação e do próprio conhecimento. Então, o salão é um momento e uma oportunidade institucional que a gente tem de trazer esse conjunto de trabalhos e de experiências. E vocês vão ver que tem muita relação com o que a gente faz e o que a gente estuda no Plagedera. E aí também, e agora vocês já estudaram bastante teoria, né? Tem as vivências de vocês, então essa pode ser uma oportunidade bem rica de trocas e inclusive de inserção, né? E divulgação do curso dentro da universidade e de que vocês possam também se relacionar com as instâncias da universidade. Tá? Então, mas assim, eu só tentei ser breve, não sei se eu fui suficiente, mas aí quem entende mesmo de extensão aí que vai nos contar e nos apresentar um pouco mais, é a professora Rumi e a Andrea, que tem aí também uma larga experiência dentro da instituição e que hoje nos brinda aqui com uma fala para tirar dúvidas e conversar um pouco. Então, eu acho que a Rumi vai falar alguma coisa, Rumi um pouco? Não? A Rumi não. A André, então, nos conta um pouquinho e depois a gente conversa, daí vocês perguntem também. Então, eventualmente, quem está só escutando, né, só com o fone, coloca no chat ou habilita o seu microfone, para depois a gente ter uma conversa mesmo. A ideia é que, como disse a Rumi, que a gente não passe muito de uma hora, né, porque essa é uma atividade extra, assim, em alguma medida, e aí também a gente preserva e a gente se preserva e consegue descansar um pouquinho aí, que ainda falta bastante da semana. Por favor, Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal, tá, gente? E apresentar aqui a André. A André, eu sei que ela vai se apresentar, ela é suficientemente grandinha para, né? Mas só para dizer, gente, a gente está gradativamente, vocês conhecem a nossa equipe aí de professores e técnicos administrativos, o Jorge, o Fernando, o Gui, né? E agora a Andrea também, né, vai estar aí, já está trabalhando conosco. Então, né, só queria dar as boas-vindas à Andrea e passar a palavra aí a ela. Andrea? Bom, gente, boa noite, né? Vou considerar que a Rumi fez bullying comigo quando ela disse que eu sou grandinha, eu tenho 1,50 m, mas eu tenho alguma experiência já, eu tenho bastante tempo de universidade, né? A minha graduação é na agronomia, eu fiz meu mestrado, fiz doutorado, participei da formação de alguns cursos que no qual o Plagedera teve a sua inspiração, a sua origem, né? Fui professora da UERGS durante algum tempo, dei aula no desenvolvimento rural, que era um curso na UERGS que seguia muito um padrão parecido com depois aquilo que veio a ser o Plagedera. E eu tenho trabalhado na URGS bastante tempo e trabalhei desde a montagem do primeiro salão unificado da universidade, né?
O Salão URGS, então, ele é uma semana no ano, que acontece desde 2013, em que a universidade ela praticamente para mostrar para a sociedade, para dialogar com a sociedade o que a URGS faz, o que esta universidade está fazendo, tanto em pesquisa quanto em extensão. Ao longo do tempo, outras modalidades foram sendo incorporadas. Esse ano, então, a gente conversando, né? Nós temos um grupo que se reúne semanalmente do Plagiader, onde está a professora Daniela, a Rumi e os colegas técnicos administrativos que vocês já conhecem, o Fernando, o Guilherme e o Jorge, e eu tenho feito parte. Então, a gente conversando sobre, deveríamos aproveitar a oportunidade de apresentar o Plagiader para dentro da própria URGS e também inserir, né, os alunos do Plagiader nessa realidade. Até 2019, o salão ele era presencial, então ele tinha essa questão de ser mais difícil para um curso como o Plagiader, que era à distância, e desde o ano passado, em função da pandemia, ele tem sido virtual. E o ano passado ele foi muito interessante, eu ainda participei da comissão do ano passado, e esse ano, como ele vai ser virtual de novo, nós consideramos que seria muito interessante apresentar esse projeto do salão para vocês e convidar vocês a fazerem parte do salão. Então, eu preparei uma pequena apresentação que vocês depois vão receber para tentar explicar esse evento que acontece, que vai acontecer em setembro, e as suas diferentes modalidades, tá? Vou dar o play aqui. Tá? Então, o que é, na verdade, o Salão URGS, né? Ele é um evento que vai ser realizado de forma totalmente virtual, entre 27 e 1º de outubro. Ele recebe as inscrições, elas são gratuitas e elas vão até o dia 22 de agosto. E esse ano ele tem um tema central. Esse tema não significa que o trabalho de vocês tenha a ver com o tema, é um tema do salão mesmo e de algumas palestras que acontecem. Conectando vidas, construindo conhecimento. É importante eu dizer para vocês que, independente de vocês apresentarem ou não um trabalho no salão, as palestras que acontecem no salão, elas são gratuitas, elas são abertas. E tem, inclusive, atividades culturais, atividades científicas, palestras com cientistas, mesas redondas, uma série de coisas. Então, à medida que vocês puderem, assistam, porque muitas delas ficam, inclusive, gravadas. Então, tu não precisa estar lá naquele mesmo horário, como acontecia quando ele era um evento presencial. Quando a gente fala em salão URGS, na verdade, a gente está falando, então, em vários eventos. São 6 grandes eventos simultâneos que contemplam as diferentes ações da universidade. O salão de ensino, o salão de iniciação científica, que está muito voltado com a pesquisa, o salão de extensão, a feira de inovação tecnológica, que é uma pesquisa aplicada, é onde tem o pessoal que geralmente está trabalhando na inovação, com o desenvolvimento de tecnologias, o salão EDURGS, que é voltado para os servidores, né, para os técnicos, e o URGS Jovem, que é o salão voltado para as escolas de ensino básico, desde lá da primeira série pré-escola até o último ano do ensino médio. No URGS Jovem, em geral, as inscrições elas são feitas pela escola, as escolas se inscrevem e aí elas organizam com os alunos os trabalhos que essa escola vai trazer e a escola, então, escolhe internamente os trabalhos que vai representar a escola. O Salão EDURGS, né, eu vou falar rapidamente desses dois, porque são dois que não estão muito no foco de vocês. O Salão EDURGS é um salão para os técnicos da URGS, os professores da URGS apresentarem trabalhos. Eu estou, inclusive, instigando os meus colegas ali do CISAD, do Plagiader, o Guilherme e o Fernando, para que eles apresentem alguns trabalhos que têm a ver com a própria experiência deles no Plagiader. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Bom, as inscrições elas são feitas gratuitamente através desse link aqui, né? Então, tu coloca ali, entra nesse link, aí ele vai pedir o número do cartão de vocês, URGS, a senha, e a pessoa vai lá e se inscreve, né? E aí o que é mais importante é a gente entender os diferentes eventos, né, dentro do salão.
O salão de ensino é um salão que cabe muito para aquilo que a gente faz no Plagedere para o desenvolvimento das atividades de vocês. Eu já deixei aqui os links do regulamento, ele tem um regulamento e ele tem um cronograma. O que é importante a gente saber? O cronograma é basicamente o mesmo para todos os salões. A data limite para essa inscrição é 22 de agosto, né? Então, a gente tem aqui pouco menos de 20 dias. Quem pode se inscrever? Alunos da graduação, da pós, tutores de curso à distância, então, inclusive os tutores do Plagedere, os técnicos e os professores. E sobre o que eu posso escrever? Eu posso escrever sobre uma experiência de ensino na graduação. Então, eu, aluna, por exemplo, que atuei, fiz um trabalho de uma determinada disciplina em grupo. Eu posso apresentar este trabalho feito nessa disciplina, né? Eu posso apresentar uma saída de campo que a gente tenha tido numa outra determinada disciplina. A gente pode escrever sobre o produto que foi entregue, mas que esteja linkado com uma disciplina, tá? Então, essa é a questão principal aqui do salão de ensino. Experiências educadoras em ações afirmativas, relações étnico-raciais, na avaliação institucional, usando recursos e materiais digitais, de experiências com ensino à distância, diferentes plataformas, jogos que são criados para o ensino, todas essas experiências que envolvam o ensino, que podem ser apresentadas tanto por um aluno de graduação, quanto de pós, quanto tutor, elas podem ser apresentadas aqui no salão de ensino. Tá? E aí, com as diferentes áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento, elas são as mesmas para todos os salões. Eu tenho uma avaliação aqui, e aí as ciências agrárias, as ciências biológicas, a saúde, exatas, humanas, ciências sociais aplicadas, engenharia, linguística, letras, artes, um multidisciplinar, o ensino de ciências, e aí eu tenho que informar o título do trabalho, o autor, o coautor, se houver, alunos de graduação, como o caso de vocês, precisam ter um professor orientador do trabalho, professor daquela atividade de ensino ou um outro professor do Plagedere precisa orientar vocês na produção desse resumo. É um resumo que vai ser apresentado e aí vocês enviam, né? Se o trabalho tiver orientador, né? A inscrição do trabalho que exige a indicação de um orientador, quer dizer, aquele submetido por um aluno, ele vai ser aprovado pelo orientador. O orientador, lá no sistema de evento, o professor, ele, dentro do cronograma, aprova aquele trabalho e ele vai lá, então, para o salão de ensino, vai o resumo e, em geral, vocês gravam. A modalidade de participação em geral, é uma apresentação que muitas vezes é um vídeo ou é um slide, como eu estou fazendo aqui, com vocês falando sobre o trabalho, sobre a experiência naquela disciplina, sobre esse tipo de coisa que a gente apresenta no salão de ensino. Bom, o SIC é um salão de pesquisa e ele tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que para participar tem que ser um estudante de graduação que desenvolva uma atividade de iniciação científica registrada no sistema, com bolsa ou voluntário. Então, o que acontece? Eu, num ano, sou bolsista ou sou voluntário num projeto de pesquisa, isso já está registrado lá no sistema da Propesc, da Pró-Reitoria de Pesquisa, e aí, no ano seguinte, em geral, o aluno apresenta, né? Então, aqui no SIC, se tem o caso de algum aluno que esteja desenvolvendo atividade de pesquisa registrada na URGS, tem que ter um professor orientador também, que está lá, é o pesquisador responsável por essa pesquisa, né? E esse projeto, obrigatoriamente, ele tem que já estar cadastrado no sistema. Então, diferente do salão de ensino, em que eu posso conversar agora com um professor e ele me orientar, no caso do SIC, não. Isso já tem que ter acontecido no passado e agora eu só vou apresentar a minha pesquisa, os resultados da minha pesquisa. Então, aqui está o regulamento do SIC e aqui não são aceitos os trabalhos de revisão, de dissertação, de tese, de TCC, nenhum desse.
Precisa ser um trabalho relacionado com a iniciação científica. Então, não pode ser a monitoria, não pode ser a extensão, não pode ser a experiência de tutoria. O outro é o salão de extensão. A professora Rumi é uma extensionista, né, de classe A, como a gente diz na universidade, porque ela tem uma longa experiência na extensão com diferentes modalidades de extensão. A extensão ela tem esse ano uma mostra virtual, né, que são feitos vídeos documentários relativos às atividades de extensão inscritas no evento. Esse ano eles mudaram algumas coisas, e uma das mudanças que eu particularmente não considerei positiva é que, para apresentar na extensão, tem que ter já o projeto participante, quer dizer, o projeto já tem que estar cadastrado, registrado, e o aluno vinculado a esse projeto lá no portal da extensão, né? Isso antes não era obrigatório, né? Mas esse detalhe foi inserido esse ano, somente para aquelas atividades que estão regularmente registradas e aprovadas no sistema de extensão, né? O Plageder, ele tem na sua natureza, no seu DNA, vários professores extensionistas que têm projetos registrados. Então, é o caso de que, se alguém tiver interesse em alguma coisa, procurar rapidamente o professor, conversar com ele e ver o que pode ser apresentado no salão de extensão. É um salão muito rico, é talvez o salão mais representativo e mais importante nesse sentido, porque ele fala exatamente desse diálogo da universidade com as comunidades, né? Que está lá na gênese, né? Na formação do Plageder. E aí a gente tem a Finova. A Finova é uma feira de inovação tecnológica. O objetivo dela... me passei. Espera aí que eu vou voltar um pouquinho para vocês enxergarem aqui. Deixa eu ver. Então, as produções técnico-científicas, aquelas inovações, aquelas coisas que acabam gerando patentes, registros e tudo mais, feito pelos alunos da universidade, né? Também ela tem como pré-requisito essa questão de que o aluno, no regulamento deles, ele tem que ter uma bolsa dessa modalidade para apresentar. O Salão Edurgs, que é dos técnicos, e o Salão Urgs Jovem. Então, eu queria trazer para vocês essa experiência, queria convidar vocês todos a participarem de algum formato do salão, seja apresentando, se vocês não se sentirem prontos, se não tiverem tempo, que a gente sabe que está em cima da hora, pelo menos assistindo algumas apresentações. Isso é bem importante, né? Porque muitas vezes tu descobre outras coisas de outros colegas que estão fazendo, de outras coisas que estão sendo produzidas dentro da universidade. O tempo de universidade da gente, ele abre uma série de novos universos para os alunos, né? De conhecer outras coisas. Então, não deixem de alguma forma de mexer lá, de fuçar, de descobrirem o que se faz dentro da URGS e outras oportunidades, né? Mesmo que vocês esse ano não vão ainda apresentar trabalho dentro do salão. Era isso, gente. Me coloco à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho, então, e muito obrigada. Andréia, muito obrigada aí pela apresentação. Vejam que essa apresentação aqui vai ficar disponível para vocês, assim como a gravação. Eu queria complementar algumas questões, tá? Uma é isso, né, que o Plageder enfim, nós estamos na 4ª edição, desde sempre foi, né, um ensino EAD, o ensino foi a ênfase, né, pode-se dizer até a edição passada, foi eminentemente ensino. E gradativamente a gente está tentando inserir a extensão, né, tanto que do ano passado para cá a gente tem, né, a gente vinha com algumas bolsas de extensão, algumas iniciativas, né, que alguns colegas de vocês já apresentaram, que é o caso da colega Elizabeth, de 3 de maio, enfim. Mas vocês lembram, ou pelo menos alguns polos lembram, que a gente tem tentado agora inserir, né, nesse último ano, né, trazer pelo menos experiências pilotos de
pesquisa e extensão, de projetos de pesquisa e extensão. Por isso que vocês receberam aquele formulário para indicar alguns temas que podem ser, né, objeto de um pequeno projeto de pesquisa ou de extensão, né? Então, a gente está caminhando para aí, né? Então, acho que o que a Andréia traz, essa possibilidade desse espaço na universidade aí, é o espaço justamente para apresentar esses trabalhos, né? Mas, né, dizendo, bom, então, a gente não fez pesquisa ainda, a gente não tem experiência de extensão, a gente não pode apresentar. Vocês vejam que tem a modalidade de ensino e, né, pelo que a gente sabe aí das disciplinas, vocês desenvolveram várias ações de ensino que podem ser apresentadas aqui. E a outra coisa, em relação à extensão, a André falou ali que, né, tem que ter um projeto de extensão. E nós, como Plageder, nós temos, atrelado ao próprio Plageder, à estrutura do Plageder, uma ação de extensão. Então, gente, vocês podem, nesse momento, não estarem inscritos dentro desse projeto, mas é passível de inserir vocês, caso vocês queiram apresentar, né? E vocês se inscreverem, né? Então, enfim, né? Só para dizer, eu acho que espaço para isso tem. O que eu queria ainda colocar? Então, a ideia, primeiro, é apresentar esse espaço para vocês e incentivar vocês a pensarem nesse momento, ou pensarmos juntos, o que pode ser apresentado, né? E o que a gente pode trazer de aporte? Então, nós, Daniela, eu e alguns outros professores, se for necessário, e a própria Andréia, nós estamos nos colocando à disposição para orientar. Também a Carol acabou de entrar, né? A Carolina, ela na verdade, ela está associada a uma bolsa de extensão e que ela vai estar à disposição de vocês para ajudar vocês, dizendo, olha, eu quero fazer alguma, né, o relato de alguma experiência que a gente teve na disciplina X, a saída de campo, etc. Então, a gente pode, né, e ela vai estar acompanhando vocês mais proximamente, tá? Seja na preparação do material, seja, por exemplo, né, disponibilizando para vocês templates, onde é que vocês podem fazer esses vídeos de vocês, esses materiais de vocês. Então, a gente está colocando à disposição de vocês um aporte aí. A Carol, né, que ela pode daqui a pouco se apresentar aí, né, vai estar à disposição, e também nós, toda a equipe aqui do Plageder. Tá, gente? Então, enfim, queria abrir para vocês dúvidas, o que vocês lembraram, se vocês têm vontade de apresentar. É um espaço, acho que, né, 4 anos de curso, um pouco mais com a pandemia, né? Então, o convite a vocês é que vocês experienciem todos os espaços, né, possíveis aí enquanto estudantes da universidade. E esse é um deles. Ok, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma observação? Se Carol quiser também abrir sua câmera e falar um pouquinho. Mas nesse momento é isso, gente. Vão pensando, dúvidas, tá? Pode ter sido assim meio de supetão. Bom, tem 20 dias, mas 20 dias é um tempo muito bom aí para a gente pensar nessa possibilidade, né? Sei que vocês estão bem sobrecarregados, mas é um espaço bem interessante. Fazer coisas diferentes, por mais sobrecarregado que vocês estejam, sempre dá um outro ânimo aí. Então, é dentro desse espírito também. Mas também, gente, ninguém é obrigado a apresentar, é uma possibilidade. Ok? Carol, tu quer falar um pouquinho, te dar um oi aqui pro pessoal aí? Eu quero só comentar que casualmente eu estou com o sistema da extensão aberto por outras questões, e aí vejam ali que a professora Rumi tem, né, coordenado, então botei o nome do projeto ali, Rumi. Veja, o nome é poético, né, e veja que já é a terceira, né, porque isso já vem sendo trabalhado, e foi uma sementinha que a professora Rumi, né, foi plantando e está crescendo, e nós estamos aqui aí com um conjunto de alunos, e a Carol, que eu estava com saudade, que bom te ver, Carolina. Tá? Então, comenta um pouquinho. Então, gente, é bem bonito esse trabalho, se vocês tiverem... E, assim, o que eu queria comentar, tá? Não é hora de inventar
inventar nada, né? Então, assim, vocês têm muitos trabalhos nas disciplinas, vocês trabalharam muito esse tempo todo, né? E certamente algum material desse conjunto de disciplinas e de conteúdos e de tudo desse esforço que vocês reuniram para chegar até aqui, configura essa possibilidade de mostrar para a universidade o que é feito no Plagedere e tal, tá? Vou parar de falar. Oi, pessoal. Oi, professoras. Saudades de muitos. Já vi que alguns eu já conheço de disciplinas do Plagedere, né? E, na verdade, que eu tenho que comentar isso, que eu estou à disposição, como a professora Rumi bem colocou, e para a gente poder construir, eu poder auxiliar vocês no que vocês acharem que eu possa auxiliar, né? E ficarem tranquilos também eu conheço um pouquinho, assim, olhando aqui a Edna, a Cristiana, várias pessoas, assim, e já sei que cada um, inclusive prazer, né, os que eu não conheço ainda, tem a sua caminhada dentro do Plagedere, tem muito o que pensou, por exemplo, dentro das disciplinas, trazia muito das suas relações fora, né, desse momento que a gente tinha da aula, né, e fazia muitas conexões super importantes, às vezes, professora, na disciplina anterior eu vi tal coisa, e aí vai construindo isso. Então, eu nem acredito que precise inventar muito, né, Dani, porque existe aí muitas experiências que eu tenho certeza que ia enriquecer muito esses espaços da URGS, como o salão, né, salão de pesquisa, salão de extensão. E é isso, estou aqui à disposição. Alguém tem algum comentário, quer colocar na roda aí o que... E isso, gente, foi uma das questões que surgiu no nosso encontro lá em 3 de maio, né, no Polo 3 de maio, né, de nós como curso valorizarmos aí os conhecimentos aí de cada um de vocês, né, as experiências que vocês têm aí enquanto desenvolvimento rural aí. Então, também pode ser um espaço. Vamos ver aqui. Então, a gente está nesse espaço para conversar. O que pode ser aí apresentado? E vocês lembram daquele evento lá promovido aí pelo Polo Santo Antônio, em que vocês trouxeram as experiências de vocês naqueles grupos de trabalho? A proposta é muito parecida com aquela. Inclusive, aquela experiência pode ser, né, relatar aquela experiência, né, de todos que se envolveram, pode ser o objeto aí de apresentação nesses salões. Né? Então, envolveu muita gente, aquilo foi algo muito bonito, assim. Então, falar um pouco dessa proposta, relatar para o resto da universidade, é uma possibilidade. Tá, gente? Sei que aí tá todo mundo aí nesse silêncio aí. Alguém? Eu fiquei com algumas dúvidas, assim. Em primeiro lugar, sim, acho que muito importante, né, para nós, estudantes, ter esse olhar mais da universidade, as possibilidades de pesquisa e apresentação, porque realmente eu acho muito importante para a visibilidade do nosso curso. E, assim, em termos práticos, eu acho que a minha dúvida possa ser dos demais colegas, de que forma a gente vai fazer essa apresentação. Ela pode ser via escrita também. Por exemplo, vamos apresentar, eu vi, não sei em que parte que eu li, que tu pode ali gravar, né, o vídeo, e qual o tempo, a certificação também, eu acho que é uma questão bem importante, vou tentar te responder, então, Edna, algumas coisas. Tipo assim, o salão de ensino tem uma sistemática e o salão de extensão tem uma outra sistemática. Na extensão, é um vídeo documentário de até 5 minutos, tá? E, gente, 5 minutos é um monte de vídeo. Pode acreditar em mim, entendeu? Cabe um monte de informações em 5 minutos. Então, é um vídeo de mais ou menos 3, no máximo 5 minutos, no caso da extensão. No caso do salão de ensino, tu produz um resumo, um trabalho escrito, resumido. Esse resumo vai para lá, e aí, em geral, tem também
uma apresentação com um PowerPoint resumidinho ali de 1 minuto, 2 minutos, do aluno falando sobre o trabalho, que pode ser semelhante ao que eu fiz aqui para vocês, né? Vocês viram que eu já usei o template do PlagiaDR, e aí se alguém for fazer, a gente tem esse template prontinho para colocar ali os textos, tudo mais, e a pessoa não precisa nem aparecer, ela consegue gravar isso só falando um roteirinho, né, do que foi a experiência e tudo mais. Então, são duas modalidades nesse sentido, né? Dependendo do salão, eles têm regulamentos específicos. As datas são a mesma, mas eles têm requisitos específicos para cada um, né? Então, acho que a primeira coisa que o aluno tem que fazer é essa escolha, tipo assim, o que eu quero falar? E, de repente, até conversar com a professora Rumi, conversar com a Dani, conversar com outro professor, tipo assim, professora, eu queria apresentar isso aqui e estava interessada. Os professores têm uma experiência nisso, do tipo, vamos montar alguma coisa aqui pela extensão e botamos no próprio projeto do PlagiaDR enlaces entre EAD e extensão, ou, a gente podia apresentar isso aqui como uma atividade lá no ensino, então são modalidades, dependendo da modalidade que tu vai apresentar, é num formato ou no outro formato. Não sei se te respondi, Edna. Sim, sim. Então, na extensão, ele não tem a parte de resumos, né? Isso... Não, é só o vídeo, Ah, ok. E quanto à certificação, a gente vai ganhar um certificado normal da apresentação, né? Cada atividade, se tu fizer um na extensão e um no ensino, para cada atividade que tu apresentar, tem um certificado específico. Ele é todo certificado e para cada atividade tem um certificado específico que o aluno recebe. Pode então, ser até dois, né? Como tu falaste, né? Até duas modalidades. Só que tem que fazer inscrições diferentes, né? Porque os projetos são diferentes. O mesmo aluno, Edna, ele poderia apresentar 3 trabalhos na extensão, 4 trabalhos no ensino, vamos supor, tá? Para cada apresentação que ele fizer, para cada um desses trabalhos, ele vai fazer uma inscrição em separado. Eu vou apresentar esta atividade do ensino, vou apresentar a outra atividade da disciplina da professora Rumi, agora eu vou apresentar uma outra atividade de uma disciplina da professora Daniela, agora eu vou apresentar uma terceira atividade da disciplina do professor Louvois, agora eu vou apresentar uma outra atividade da disciplina da professora Gabriela. Tudo no ensino. Então, 4 resumos eu vou preparar. Para cada atividade é uma inscrição e para cada atividade que tu apresentar é um certificado em separado, né? Então, faz uma apresentação, é um certificado, faz 4 apresentações, são 4 certificados. E as inscrições são todas gratuitas, gente, não tem custo para nada para fazer isso, né? Certo, muito obrigada. A Rumi já lembrou ali que vale, inclusive, os créditos complementares para o Jorge. No caso, para vocês, não para o Jorge. Sim, o Jorge é quem vai contabilizar. Tá certo, obrigada. Gente, até nesse momento, coloca assim, ó, claro que tem gente que tá tem um monte de gente que tá sem microfone, mas isso, se alguém tem vontade, pensa, vamos aproveitar, a gente tem aí uns 15 minutinhos aí, né, pra gente, né, pensar nisso, dialogar, conversar, até como um exemplo ali. Eu tenho outra dúvida. Até quantas pessoas podem entrar como coautoras? A Andréia congelou e caiu. Deixa eu ver se desculpa. Acho que cada um... A Andréia tinha me falado que tinha... Deixa eu até ver. Eu tinha até conferido aí. Mas eu acho que, assim, na extensão, no ano passado, a gente não teve... né? Não estou conseguindo me desmutar. Que horror. Deixa eu ver, Andréia. Andréia caiu mesmo. Tá? Deixa eu só olhar aqui, tá? André tinha me comentado que tinha, né? Porque André participou de vários eventos e tinha limitação.
Quando eu inscrevi para a extensão do ano passado, por exemplo, não havia limite. Tá? Eu posso olhar agora, ou agora não, posso olhar e enviar para vocês, mas eu acho que não tem limite aí de coautores. Claro que vocês não vão botar os 120, né? Numa, né? Mas, enfim, né? Grupos de trabalho, vocês têm trabalho em grupo, a gente pode... se vocês estão aí pensando, a gente pode agora visualizar, tentar ver por categoria cada um e Eu estou delimitando tentando aí. olhar, tá, no regulamento, mas daí a Andréia voltou agora. Quantos Aí, autores, Andréia? bom, quantos autores? O orientador não conta como coautor, tá? E o trabalho pode, no caso do salão de ensino, ele pode ter 4 coautores. Isso significa que no mesmo trabalho eu posso ter 5 alunos, né? Um aluno que é o autor principal e 4 coautores, né? Mais o professor que está orientando, tá? No trabalho da mostra, na mostra de extensão, não tem esse limitador, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um trabalho de uma mostra de extensão que nós tenhamos vários alunos, um está apresentando o vídeo, mas tem várias pessoas envolvidas, e aí vai o nome de todo mundo lá no trabalho da mostra, né? Então, claro, quem recebe o certificado é o aluno que apresenta, né? Então, só ter o seu nome no trabalho não dá o certificado. O certificado é para a apresentação do trabalho, tá? Isso para todos eles. Então, o aluno que apresenta recebe o certificado, né? Edna comenta que tem vários trabalhos do Plagedera em grupo. Sim, eu acho que até a sugestão é realmente que vocês façam em grupo, né? Essa experiência de grupo, de trocar, vocês já estão acostumados aí, né? Então, salão de ensino teríamos 5, a de extensão é isso, os que eu apresentei realmente não havia limite, então a ideia é vocês podem também, né, nesse momento, começarem a pensar, e aí isso, escrever, talvez a Carol possa ficar responsável de coletar isso e a gente vai pensando juntas aí, tá? A gente está à disposição para dizer, olha, tive a ideia de fazer, deixa eu ver, peguemos o evento lá de Santo Antônio, né? É uma experiência de ensino, né? Ou mesmo de extensão, porque é uma forma de divulgar, né, para fora, né, os trabalhos da universidade, ou ao contrário, trazer, né, o que se tem feito para dentro da universidade, ou seja, a interlocução com a sociedade. Então, a gente pode pensar nessa experiência e relatar essa experiência, tanto como no salão de ensino, né, e aí poderia, né, algumas pessoas se responsabilizarem por dizer, olha, vamos apresentar essa experiência. Né? Podemos convidar, inclusive, lá me esqueci o nome da coordenadora do polo, né? Ai, gente. A Dilce. A Dilce. Né? Para ser coautora também, sabe? Então, vão pensando nessas possibilidades. Tem alguém, né? O pessoal da Emater que nos ajudou. Vamos lá, vamos trazendo. Mas, por exemplo, essa é uma experiência possível de fazer. Então, vamos relatar o que foi a experiência, preparar, né, um PowerPoint, alguém relata o que foi, né, faz um pequeno texto, né, e, enfim, inscrevemos. Né? Todas as disciplinas, as saídas de campo, por exemplo, a disciplina que eu dei de agricultura e sustentabilidade, a disciplina da professora Gabriela teve aqueles vídeos, aquela questão, né, de vocês pesquisarem, acho que a própria professora Wendy, né, todos propuseram em alguma medida vocês buscarem dados, informações, né, em propriedades, com entrevistas com agricultores, né? Então, tudo isso, gente, nesse momento parece que não é passível de apresentar, mas é possível, né? Vamos pensando juntos aí, tá? Então, se vocês quiserem, inclusive, olhem no salão do ano passado, no site do salão do ano passado,
Olhem para vocês verem que assim não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão ler lá os trabalhos dos colegas de outros cursos da URGS e vão ver, assim, vão conseguir se enxergar ali, porque assim não é nada de outro mundo, assim, não é nada muito complexo. A ideia é que a universidade mostre as atividades dela mesmo, né? Então, não imaginem que seja uma coisa assim, tipo, não, precisa de uma complexidade científica estruturada. Não é o caso, gente. Este é um evento voltado maciçamente para alunos que ainda estão na graduação. E, em geral, são alunos que têm, inclusive, menos experiência de produção do que vocês. O curso de vocês tem uma natureza muito sui generis nessa experiência de produzir, de leitura, de escrita, muito mais do que os cursos, digamos, regulares da universidade, né? Vocês são muito mais maduros para produzirem relatos de experiências de interação da universidade, do conhecimento que vocês estão adquirindo na universidade com o mundo real, do que uma boa parte dos alunos da URGS. Então, assim, por exemplo, a gente tem vários colegas que, inclusive aqui no nosso polo de Santo Antônio, que são agricultores, né? Que tem essa experiência prática, tem o pessoal da agroindústria, né? Que tem a questão da alimentação orgânica, toda uma experiência prática sobre isso, né? Que poderia ser um salão apresentar no trabalho como a sua experiência prática como o Plagiaire colaborou, né, com essa experiência prática, né, que eles já têm. Então, poderia ser algo desse tipo também, né? Colocando, assim, a sua experiência, né, de prática da sua profissão com a relação do Plagiaire na questão mais teórica. Acabando a minha bateria. Não, Edna, pode muito bem ser, eu acho que e é isso, então, a gente pegando a experiência, a gente olhando, fazendo esse recorte, nossa, até nesse esforço da gente pensar na situação e dizer, olha, qual o recorte que a gente vai dar para a apresentação, já é um grande exercício, né? Acho que é isso, né? Tenho aí oportunidades que se apresentam, mas perfeito isso. Acho que e me lembro assim, agora não tenho assim nenhuma experiência concreta que eu me lembro, mas teve várias situações que vocês tiveram que fazer trabalho de entrevistas, pesquisas junto aos agricultores, e aí essa interação também é bem interessante trazer, né? Então, vão pensando, deem uma pensadinha aí, tá? Convidem os colegas aí né, os que estão aqui, convidem os demais colegas para pensarem junto e, bom, tá aí a Carol, né? Entra em contato com a Carol e a gente tenta ir fazendo esse recorte, pode ser por aqui, por ali, né? E aí a gente escreve o trabalho aí. Tá, escolhe qual dos salões, qual modalidade que é mais adequado. Então é isso, gente. Não sei se teriam mais algumas questões nesse momento. E é bem como a Andrea falou, é mais tranquilo que a gente imagina. Eu lembro o meu primeiro salão, meu Deus do céu, assim, tudo, mas pode isso, não pode aquilo, e no fim era só uma grande troca entre os alunos, assim, né? Tenho certeza que para vocês vai ser tranquilo, assim, muito. Até o salão de ensino, né, que é mais uma escrita, etc., que seria uma coisa mais quadradinha, é muito tranquilo. E eu deixei meu e-mail ali, caso alguém não tenha visto no chat. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Qualquer dúvida, vamos trocando informações aí. Isso, gente. Será que. Não, eu queria ver se ninguém mais quer comentar mais nada mesmo. Eu acho que essa foi
uma oportunidade muito interessante de conversar sobre isso, né, dentro do curso. E eu estava me lembrando aqui que dessas nossas conversas nos polos, né, mais de uma vez surgiu essa demanda em relação a esse processo de contato, né, da experiência da vida dos nossos estudantes, que é algo diferente, que é alguém que não está em Porto Alegre, né, que estuda a partir do seu território, do seu lugar aí, ali do próprio trabalho. Não que o pessoal aqui em Porto Alegre não trabalhe, né, mas tem aqui talvez mais que só se dedicam aos estudos. E então essa é uma oportunidade, é uma das oportunidades que a gente tem, né? Então é muito interessante. E reforçando aquilo que a Andrea falou, que a Carol já falou, que a Rumi também já chamou atenção, gente, não é um bicho de 7 cabeças, gente. E vocês se conseguem se enxergar dentro dessa estrutura, é um caminho bem interessante. Eu tendo a dizer que, claro, às vezes dá algum ou outro problema, né? E economista de formação tem um traço de personalidade que é ser pessimista, mas na grande maioria das vezes é muito gratificante, é muito legal essa troca, porque vocês vão apresentar o trabalho, então tem um pouco essa ansiedade, mas tem um momento também que vocês estão compartilhando e estão assistindo e vão ver outras coisas, né? Então, acessar esse ambiente, claro que agora é tudo meio diferente, né? Por conta de ser à distância, mas a troca de informações e o olhar para outras realidades, e assim como apresentar a nossa, né? Dar valor para aquilo que a gente faz dentro da universidade, é bastante importante. Certo, gente? Da minha parte era isso. Oi, Fala, Ana. Oi, Por boa favor. noite. Boa noite, professoras, Carolina, Andréia, obrigada pelos esclarecimentos. Colegas, boa noite também. Mais uma pergunta para a Andréia, direcionada para a Andréia, algo burocrática, assim, né? Eu faço parte de uma atividade de extensão, né, desde 2018. E lá na ficha, naquele cadastro, eu estou como participante externo, não estou como aluna, né? E aí tem ainda a possibilidade de fazer essa mudança para poder participar do salão e apresentar a atividade? Tem sim, é só pedir para o coordenador da atividade para ele te inserir com o teu vínculo de aluna. Tu não vai perder o que tu já fez, as tuas horas, digamos, que tu tem externa, mas ele te insere, ele corrige o teu vínculo como vínculo de aluno, né? Isso é possível, o coordenador da atividade consegue fazer isso no portal e, assim, a chefia imediata faz no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Esses dias a professora Rumi fez eu tive que fazer uma correção num projeto de extensão, meia hora depois ela já tinha certificado, já está tudo certo no portal, é rapidinho. Tá, obrigada, era essa dúvida. Então tem como fazer rapidamente isso, não tem problema. Sim, ele modifica o teu status para aluna, né? Certo, obrigada, Andréia. De nada. Até, gente, vocês estão terminando a atividade de estágio, né? A própria experiência de estágio, ela é passível aí de ser apresentada, tá, gente? Então, vão pensando nisso também. O estágio supervisionado 1, né? Enfim, tá? Só para lembrar. E, gente, a gente também está incentivando vocês porque, claro, em função da pandemia, modifica-se os formatos de apresentação, mas já é um ensaio para o que vai vir o ano que vem, que é o TCC de vocês, tá, gente? Então, o TCC prevê todos esses processos, a preparação desse material, uma apresentação mais, né, num momento mais formal. E, claro, com a pandemia a gente também pode, né, ter essas modificações, mas a ideia é essa, né? Então, é uma experiência que ajuda vocês, além né, da experiência de ter o certificado de uma apresentação de trabalho, tem esse aspecto também, né, de preparação para esse momento, para a reta final de vocês, aí, academicamente falando. E, enfim, né, olha aí a Dani colocando. E a outra coisa, gente, então, deixando claro para vocês, né, Carol vai estar
disponível para vocês, ela já colocou esse e-mail, ela foi já tutora aqui do Plagedere, então, tranquilo, escrevam para ela, né? E aí ela colhe essas possibilidades aí, a gente conversa com ela e estamos aí à disposição para nos reunirmos com os grupos e desenhando isso. A outra por exemplo, vocês viram, né, esses materiais aí que a Andréia apresentou, desde o material, mas também os templates, né? A Andréia falou isso aí, né? Esses modelinhos aí também já estão prontos para vocês, então vocês podem pegar, vai ser disponibilizado para vocês, para facilitar aí, né? Para algumas coisas também vocês não precisarem aí começar do zero, né? Com esse modelinho do template do Plagedere. Então, vai estar disponível para vocês, assim como videozinhos, por exemplo, vocês usam PowerPoint, mas se quiserem, né, passar a utilizar outras plataformas, como o Canvas também, vai estar disponível para vocês. A Edna está perguntando onde nós vamos compartilhar com vocês, que a ideia é realmente preparando vocês para os TCCs aí, tá? E como muitos não puderam participar, né? Eu quero colocar nos grupos essas informações e depois também essa gravação, professora, para o pessoal que não conseguiu participar desse momento que foi bastante... A professora Rumi vai mandar o PowerPoint esse, né, Rumi? Aquele PDF que eu te mandei do PowerPoint, que daí tu pode passar nos grupos, isso vai rápido pelo WhatsApp, né? Então, a pessoa consegue pelo menos ler e a gravação vai ficar aqui, né? Essa gravação vai ficar com o mesmo logo na sala, vocês conseguem acessar, botando o endereço da sala, olhando as atividades gravadas, vocês conseguem acessar aqui direto, né, na sala do Plagedere mesmo, vai ficar gravado. Sim, mas a questão do formato de apresentação, eu me referi a isso também. O modelinho, tu diz, do PowerPoint ali, aquele que eu usei? Isso, tá. Para fazer a apresentação precisa dessas metodologias, né, que nem todos dominam ainda, eu acho importante para ir já dando uma visualizada. Edna, já compartilhei contigo essa apresentação, vou te passar depois também o Drive que tá todas essas gravaçõezinhas, esses templates também, tá? Aí tu pode compartilhar com todo mundo. Tá, muito obrigada. Por WhatsApp, que talvez seja mais rápido, tá? Mas também a gente pode deixar no ambiente aí do próprio Moodle para ser mais, né, para ser mais oficial, mais formal também. Essa é uma preocupação nossa também, tá? Gente, combinamos isso, a gente deixa esse material para vocês. Bom, então quem está aqui vai aí difundindo para os colegas, vai estar disponível essa gravação, né? E pensem, gente, claro, né, vai ter aí um pouquinho menos de 20 dias, então realmente a gente tem que, vocês têm que agora definir e aí, né, acessarem a Carol e a Carol vai estar ajudando aí vocês. E a gente também. Tá? Então, hoje é uma apresentação mais geral, né? E os próximos pode ser dizendo, olha, com esse recorte, pensamos em apresentar isso. Pode, não pode, vamos ver, mudamos, tá? Então, vai ser mais específico. Hoje, realmente, foi para dar, né, essa visão geral das possibilidades aí. Tá? E lendo o regulamento também, né, que está aí disponível para vocês, vocês já vão tendo uma ideia melhor, vão direcionando para o que vocês estão interessados, o que vocês estão pensando, tá? Mas, gente, tentem, gente, por mais que vocês disseram, olha, não, acho que não tem nada a ver, coloquem aí para o grupo, para a gente define. Se não der, a gente vai dizer, tá? Mas eu acho que assim, vocês e a gente como curso vai descobrir aí coisas que talvez até agora não tenham sido ainda colocados ou estejam assim bastante localmente colocados ou no nível dos polos e que não tenha chegado no nível aqui da Congrade e da universidade. Vai ser uma oportunidade aí. Ok, gente?
Certo, professoras. Muito obrigada, agradeço em nome dos estudantes, porque esse momento, assim, eu acho que mesmo quem não vai apresentar nesse momento, né, é a gente saber como funciona essa estrutura interna, e para quem já ouviu muitos colegas falarem que querem fazer mestrado e tal, acho que é um importante mecanismo da gente ir se inserindo nesse processo, né? E que a gente também se sentir mais à vontade de ver que às vezes a gente pensa assim que é algo muito distante, né, da nossa realidade, e perceber que há essa possibilidade. Então, agradeço aí por esse processo, esse aprendizado. Então tá, gente. Perfeito. Nós que Vou pausar a agradecemos. gravação, tá? E